Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando o nosso Sala de Entrevista. E começo de ano é sempre assim, aquelas promessas que vão desde a estética até melhorar a vida financeira do bolso. A gente recebe aqui hoje o economista Felipe de Holanda, que vai falar sobre isso. Felipe, as pessoas estão de fato preocupadas em se planejar financeiramente? Olha, muitas pessoas têm aquela resolução de fim de ano, né? Ano que vem eu não vou sofrer tanto com a pressão financeira, eu vou me organizar melhor, né? Então, de fato, muita gente está preocupada com isso. Agora, à medida que o ano vai avançando, muitas pessoas voltam para aquela situação de estresse financeiro, que a gente chama, com dívida se acumulando, tendo que atrasar pagamento de prestação, tendo que desistir de certas coisas, né? Então, eu acho que está faltando um pouco de planejamento. Vai se perdendo pelo meio do caminho. Agora, Sim. Quando a gente fala em planejamento, o que não deve faltar dentro desse planejamento e como ele deve ser executado? Olha, o planejamento é uma atividade constante. Ela não deve ser feita só no final do ano ou no início do ano seguinte, como uma prova de boas intenções. Ela tem que ser exercitada, eu diria, quase que diariamente, pelo menos semanalmente, né? Então, o bom planejamento significa você saber exatamente o que você ganha e o que você gasta, né? E fazer a comparação dos dois, né? A pessoa com saúde financeira é a pessoa que vive dentro do seu orçamento, que consegue gastar menos do que ganha, até porque é necessário, se a gente tem algum sonho, se a gente tem algum desejo a concretizar no futuro, exemplo, casa própria, curso superior, uma boa aposentadoria, uma viagem, né? A educação dos filhos, a gente precisa ter a capacidade de guardar umzinho todo mês. E isso é uma coisa difícil. E esse planejamento, ele deve ser médio, curto, longo prazo? Como é que ele deve ser feito? Eu sempre digo o seguinte, é sempre bom a gente pensar, do ponto de vista do planejamento financeiro, onde é que eu quero estar daqui a 10 anos, né? Eu diria que esse é um longo prazo, curto, né? Porque, claro, as pessoas que estão no início da vida profissional também devem pensar onde estarão dali a 35, a 40 anos, sei lá para onde vai nossa aposentadoria, né? 50, mas digo, 10 anos é uma coisa importante porque são muitos ciclos, né? Que estão contidos dentro disso. Mas é claro que a gente precisa ter um planejamento financeiro para o mês e a gente precisa ter um planejamento financeiro para o ano fiscal, né? Agora, Felipe, a gente vive numa sociedade consumista, né? E os apelos aí da propaganda para que a gente consuma muito mais estão aí a toda hora. Como é que a pessoa deve driblar essas situações aí? Evitar o impulso, primeira coisa, né? Porque, veja, imagina você chegando numa concessionária para comprar o seu carro novo, por exemplo, ou então numa ótica para comprar um novo par de óculos. Chega lá é uma festa, né? Tem gente que leva a família, todo mundo de banho tomado, perfumado. Chega lá, você toma refrigerante, você toma até um esquinho se quiser, tem balão, você se sente poderoso e compra um carro acima das suas possibilidades. Não vai conseguir honrar, porque não é só a prestação, a manutenção, é o seguro, é a gasolina, não é isso? É o estacionamento, né? Então, a gente precisa fazer uma pesquisa prévia, e hoje a internet ajuda muito nisso, né? Mas mesmo visita as lojas, etc., e saber exatamente qual é o modelo que cabe no seu bolso e onde comprá-lo, né? Evitar estar andando assim, no shopping e tal, e tem um impulso, nossa, que vitrine legal, vou comprar. E aí, normalmente, a gente toma uma decisão que é não razoável. E olha só, os lojistas contam com isso. Claro, a psicologia da venda, de pegar, tem uma parte dos clientes que são pegos por impulso, mas a maior parte deles, ou pelo menos uma parte expressiva, né, se arrepende depois. Felipe, a gente está começando o ano falando em planejamento para o ano, mas muita gente já começa o ano com as dívidas do Natal, do Réveillon. Como é que ela equaciona toda essa dívida com o planejamento para sobrar uma coisinha nesse ano aí? Olha, se você já está endividado, né? Bom, a primeira coisa geral é o seguinte, não é que as pessoas não possam ter dívidas, as pessoas devem ter dívidas que sejam manejáveis, né? Então a gente diz assim, né, os consultores financeiros, né, entre 25% até 30% da tua renda disponível, da renda familiar disponível,
alocado com dívidas é uma coisa razoável. Né? Agora, claro, que tipo de dívida? Né? Há dívidas que não vale a pena, não faz sentido e que a maior parte das pessoas tem, incorre nisso. Vou lhe dar um exemplo, cartão de crédito. Né? 70% das famílias que estão endividadas no Brasil têm dívidas em cartão de crédito. Ter dívida de cartão de crédito é um problema pelo seguinte, porque o cartão de crédito não é um instrumento de dívida ideal, ele é um instrumento para postergação de pagamentos. Né? Dependendo do prazo de vencimento do cartão, eu faço a compra agora e deixo, né? Posso ganhar até 40 dias para pagar o saldo do cartão. Agora, quando o saldo do cartão vencer, eu tenho que pagá-lo integralmente. Essa história de pagar um mínimo e ir para o rotativo é uma loucura. Por quê? Porque a taxa de juros do cartão de crédito é próxima a 10% ao mês. E agora já se conversa já se discute a possibilidade de taxar, mesmo você não usando aquele valor do cartão, né, de crédito, naquele reservado para você. É outro risco ainda que as pessoas... Pronto, eu só tenho um cartão, eu vou quebrar ele também. Você está me informando isso, eu não sabia. Já. Né? Porque, claro, o cartão de crédito é um instrumento tremendamente eficiente, né, parece até que não dói, né? Você está lá, coisa chique, toma meu cartão, paga, etc. Só que ele é um instrumento muito complicado porque ele gera bola de neve. 10% de juros ao mês é algo como quase 300% ao ano. O que significa que se você mantiver, por exemplo, um saldo de R$500 no rotativo, o ano todo, no cartão, no final do ano você terá pago R$1.500 de juro. 500 é o principal, 1.500, entendeu? Não faz sentido e as pessoas não percebem porque eu acho que o Brasil ainda tem uma educação financeira muito restrita, deveria ser matéria obrigatória. Sim. No ensino fundamental, no ensino médio e porque as pessoas precisam parar para pensar um pouco. Eu digo o seguinte, você quer ficar escandalizado? Faça o seguinte, vá no ano anterior, pegue seus extratos bancários, suas notas e faça a conta de quanto você pagou de juros no ano. Não é quando você pagou de principal, porque você toma dívida, você tem que pagar de volta o principal. Só que você paga, além disso, uma taxa por ter utilizado o recurso. No Brasil, ela é obscena. Mesmo, né? É muito alta. Felipe, as pessoas também costumam dividir as compras, né? Isso é bom, é ruim, ou seria o ideal você fazer aquela economia, comprar à vista? As pessoas fazem muito isso hoje, né? Bom, o ideal normalmente é você comprar à vista e negociando desconto. Né? Porque não faz sentido financeiro alguém dizer assim, olha, você pode levar em 12 prestações iguais e custa 100, ou pagar à vista e custa 100. Não faz sentido financeiro, né? Porque tem um custo para você financiar o seu cliente. Então, o ideal é você comprar à vista e com desconto, mas você pode ter um parcelamento, claro, desde que esse parcelamento, que no momento de fazê-lo, você veja se você tem margem para poder se endividar, né? Porque a gente às vezes fala, não é tão caro, eu pago em 10 vezes, eu começo só daqui a 2 meses, né? E não sei o quê, mas e se você já tiver com a prestação da casa própria, a prestação do carro, o financiamento de não sei o quê, e aquilo for para regiões que são perigosas do ponto de vista financeiro, 40% da sua renda, 50% da renda familiar, e daqui a pouco a gente não pode mais sair de casa para se divertir, a gente tem que cortar em coisas essenciais, porque, por impulso, mais uma vez, a pessoa tomou decisões, né? Então tem que tomar cuidado com os parcelamentos. Primeiro, se você puder comprar à vista e houver um desconto, faça isso, do ponto de vista financeiro. Agora, se não puder, veja se você pode arcar com uma prestação adicional. Felipe, eu acredito que quem está nos assistindo deve ter muitas pessoas aí nessa situação. Quem já está endividado? Como é que começa o ano? Como é que faz para quitar essa dívida aí, para poder ter um suspiro, um fôlego nesse começo de ano? A primeira coisa é conhecimento, certo? É saber exatamente quais são as tuas dívidas. Pega uma folhinha de papel pautado e escreve lá, dívida 1, dívida 2, dívida 3, prazo, número de prestações, taxa de juros. Para você poder estudar a tua situação. E passo número 2, se você está inadimplente, né? Porque está endividado não necessariamente é ruim, mas está endividado e não pagando e a coisa indo multa, juro e nome sujo, negativado no Serasa, no SPC, aí já começou a complicar bastante, né? Daqui a pouco tá a empresa de cobrança te ligando, eles não são simpáticos, né? Faz parte, né, da coisa. Então, o passo número 2 é você não ser avestruz.
Conhece avestruz? Avestruz é um bicho grande que corre bem, mas quando ele está acuado, ele costuma enfiar a cabeça num buraco. Fechar para tudo. Mas veja, a cabeça está protegida, mas o resto, né? Se tiver um bombardeio, né? Vai embora. Só vai sobrar a cabeça. Felipe, só para a gente concluir, agora as pessoas que fazem planejamento não podem só fazer aquele planejamento e esquecer. O planejamento ele deve ser acompanhado e às vezes até fazer uns ajustes, né, durante o curso, não é isso? Sim, sim. Só completando aquela ideia inicial do avestruz, procure o seu credor. Né? Não ser avestruz significa ligar para ele e dizer assim, olha, eu não estou conseguindo pagar, vamos negociar. Normalmente você ganha uma carência. Os credores, via de regra, têm todo o interesse em negociar, porque eles querem receber algum, melhor do que não receber nada. Eles te dão uma carência, te dão uma taxa de juros menor. Normalmente você não vai poder usar aquele instrumento. O cartão, você vai ficar lá parado enquanto isso, mas aí você se normaliza. Sempre chame para conversar, porque as coisas vão sempre piorando, né? Desculpe, essa última... a questão do planejamento, você não pode só traçar metas e esquecer ali durante o ano, e você também, quem está executando o seu planejamento, deve ajustar, né? Fazer... Eu acho que a gente tem que voltar a essa planilha, que vira uma casa da gente. Um papel, uma planilha eletrônica, uma folha de almaço pautada com receita, despesa, resultado. A gente tem que voltar pelo menos toda semana, dar uma revisada, ver como é que está indo. A gente tem que estudar as notas do supermercado para ver onde a gente está gastando muito. A gente tem que, uma vez por ano, ir com a nossa provedora de serviço de celular e dizer assim, tá caro essa aí, hein? Eu vou para o seu concorrente. Existe uma coisa chamada portabilidade. Sim. A gente tem que estar o tempo todo tomando cuidado, porque é como um jardim. Se a gente deixar a erva daninha tomar conta, a gente fica sem dinheiro, porque é fundamental na vida. Ô Felipe, te agradeço aí, bem esclarecedoras suas respostas. Beleza, eu que agradeço a oportunidade. Tá, e, portanto, no Sala de Entrevista de hoje a gente conversou com o economista Felipe de Holanda. O Sala de Entrevista termina aqui e o portal também fica por aqui. Boa tarde a todos.